Qual é a diferença de edição e revisão de texto? Meu nome é Roger Konovalov, eu sou o diretor da Lura Editorial e nesse vídeo eu quero falar um pouco mais sobre revisão ortográfica e gramatical e edição de texto e como isso é importante para o mercado de autopublicação. Se você é um autor independente, você precisa estar ciente disso. Por quê? Porque você está publicando o seu livro de uma forma independente, ou seja, você não vai ter às vezes um editor ali para te orientar. E esse é o papel de uma editora de autopublicação, no caso a Lura. Né? Ela faz esse papel de te dar todo o suporte, abrir o leque de todos os serviços possíveis para publicar o seu livro. Então, por exemplo, se você precisa de uma capa, nós temos designer de capa. Se você precisa de diagramação, nós temos o profissional que fará a diagramação do livro. Se você precisa de revisão, nós temos revisores. Mas é importante frisar que o revisor ortográfico e gramatical, ele vai analisar do ponto de vista técnico do texto. Ele vai analisar questões pertinentes a erros de português, gramática, concordância, pontuação, etc. Tudo isso é muito importante, mas ele não vai fazer uma leitura crítica do livro, ele não vai fazer a edição do livro. Esse é o papel do editor. O editor é um profissional que é fundamental no mercado. Claro, todas as editoras de grande nome, editoras tradicionais, quando elas pegam o original, elas já fazem edição do texto, elas leem, elas analisam e quando não, elas editam. Né? De modo geral, quando não é um livro internacional, que às vezes ele já está protegido e o editor não fará muitas alterações, às vezes apenas na tradução, mas ele não fará grandes alterações no texto. De forma geral, um texto ele pode sofrer edição. E é importante que o editor faça a leitura do livro, que ele faça uma leitura crítica do texto e com isso ele possa te ajudar, te auxiliar se você está trabalhando bem com o personagem, se não há furos no texto, na história, se, por exemplo, se o seu livro não é um livro de ficção, por exemplo, se o livro é não ficção, se ele está atendendo bem o assunto, se de repente você está se perdendo em alguma passagem, se faltou alguma referência bibliográfica no teu texto. Então, enfim, é muito importante que você tenha um editor. É claro que isso acaba encarecendo o custo, porque é um serviço a mais, é um serviço que não é barato, é um serviço que demora. Então, tem muitos autores que me procuram para publicar o livro e falam: Roger, eu quero publicar o livro em um mês. Um mês é muito pouco. Você tem que trabalhar com o texto. Então, o editor, se ele trabalhar com o texto em um mês, ele vai te devolver um texto cheio de riscos e rabiscos e edições e sugestões, e isso fará com que você tenha que retrabalhar também. E com esse trabalho, você vai ter ali, vai precisar de mais alguns dias, quando não, de repente mais um mês, para você finalizar o texto, e aí depois a gente passar para a revisão e etc. Porque a revisão, ela já é a cereja do bolo, ela é quando o livro já está redondo. Então, ele já está certo, já está aprovado, então vamos revisar. E com a revisão, você já está com a revisão do livro, você já pode fazer, enfim, depois da revisão tem a diagramação e etc. E aí é só o passo a passo para o livro ficar pronto para poder rodar, imprimir o livro. Então, edição, editor, copydesk, como alguns falam, mas eu prefiro falar como edição mesmo, é muito importante e acaba sendo uma forma também de você entrar no mercado de autopublicação, entrar no mercado mais seguro. Se o seu interesse, claro, é você vender, é você crescer no mercado como escritor profissional. Porque se você só quer escrever um livro, publicar, enfim, uma obra sem unidades, presentear familiar, talvez não seja tão importante você ter um editor. Mas se você quer entrar no mercado profissional, se você quer realmente vender o seu livro, encarar o mercado, se você não quer ser só um marinheiro de primeira viagem, mas quer fazer uma grande navegação aí pelos oceanos, então você precisa de um editor. O editor ele vai te dar suporte para você ter ali uma visão mais técnica, mais comercial do seu texto e, enfim, ficar mais seguro de si. Isso é importante, tá bom, gente? É isso aí. Essa é a diferença dos dois serviços. Dois serviços muito importantes, aliás, mas a edição ela não é revisão, não confunda as coisas. Qualquer dúvida, mande um e-mail para mim, atendimento@luraeditorial.com.br. Se você gostou desse vídeo, dê um like, dê um joinha
E também se inscreva no nosso canal, que nós postamos vídeos semanalmente, agora sem falta, tá? Sem falha. Um abraço e até a próxima.